Olá, pessoal. Estamos aqui gravando esse podcast, que é uma iniciativa da Universidade Metodista, um programa inovador interdisciplinar para juntar pessoas de diferentes áreas e conversar de uma maneira muito tranquila, muito acessível sobre temas que são tão importantes hoje em dia na nossa contemporaneidade. Eu estou aqui com a Nathalie Vienne, que ela é doutoranda de comunicação e analista junguiana, a Bárbara Peçanha, que também é mestranda em comunicação e analista junguiana, a Cássia, doutoranda em psicologia e enfermeira, e eu, Mariana, mestranda também em comunicação e somando ao time de analistas junguiana. Bom, para a gente começar, a Cássia vai começar introduzindo o que é esse termo, né, desenvolvimento humano e por que que a gente está trazendo ele para esse podcast nessa área interdisciplinar, né, da psicologia, da comunicação. Então, Cássia, como que é isso? O que que é esse subdesenvolvimento? Bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade, depois vocês passam lá, vai ser disponibilizado a visualização deste podcast. Acessem, divulguem, sejam multiplicadores das informações. Assim como há um ditado que notícia ruim se espalha rápido, as coisas boas também têm que ser disseminadas de forma positiva e que alcance o maior número de pessoas possíveis. Bom, a temática, né, ela é super atual, ela nunca deixou, né, de ser comentada, falada, e nunca deixou de ser algo que necessita de implementações de políticas públicas, né. O subdesenvolvimento humano, ele pode afetar várias faixas etárias do ser vivo. Uma criança, um adulto, uma fase intermediária ou um adulto na fase idoso e abrange todas as etapas da vida. O que que seria esse subdesenvolvimento humano, né? Quando a gente traz essa palavra sub, ela já nos dá a entender que ela está abaixo. E nós temos, né, um segmento de condição na nossa nação, região, e tudo aquilo que não atinge, né, um nível de desenvolvimento socioeconômico, que é o que é considerado adequado para a nossa sobrevivência, ele se enquadra como um subdesenvolvimento. E nós temos aí várias questões que abrangem a nossa economia e várias regiões que a gente faz levantamento de estudos e nota-se precariedade, nota-se exposições de pessoas sujeitas a esse subdesenvolvimento humano. Para a nossa desenvoltura, né, enquanto ser vivo, a gente precisa ter o básico. Nós necessitamos, né, de questões que nos levam a ter uma vida, uma qualidade de vida diária com necessidades humanas básicas de saneamento, né, uma água potável, nós precisamos, né, da hidratação, de esgoto, saneamento básico no geral, e a gente ainda vê realidades que esse subdesenvolvimento ele afeta o ser humano enquanto pessoa, né, e que vai ter uma produção ali de vida reduzida muitas vezes por essa questão comprometida. Uma das, abordagens que eu gostaria de trazer para a nossa conversa seriam quem seria esse público, né? Quem seriam essas pessoas, esse ser humano dentro da classificação de um desenvolvimento que está sofrendo essa categorização, né, subeconômica. Uma dessas questões que a gente pode apontar na nossa conversa são as pessoas em população vulnerável, né, na situação de rua. São pessoas que de vários gêneros, né, nós temos aí o masculino, o feminino, o transgênero, o bi, várias pessoas expostas, né, a doenças, suscetíveis, né, a adquirir, questões pela falta ali da informação, a falta do acesso à saúde, né, a falta do acesso a uma moradia, a um saneamento básico, adquirindo doenças que muitas vezes são chamadas, né, pela atenção da Organização Mundial de Saúde, onde a gente tem que trabalhar ali o mínimo possível, né, para abranger essas pessoas.
Mas a gente tem dificultadores dentro dessa parte do subdesenvolvimento dessas pessoas na população em situação de rua, por exemplo. Então existem, né, muitas vezes as pessoas não entendem, que alguns profissionais atuam diariamente nessa área. Então a gente, há a existência de uma equipe de abordagem de rua, ela é composta por uma equipe multiprofissional, então não há só o assistente social agindo ali ativamente, tem também o enfermeiro, né, tem o profissional médico, tem técnicos e há o serviço da psicologia, além, né, de outros profissionais que agregam nesse trabalho. Essa pessoa, ela tem que ter uma proximidade do básico, né, que é o acesso à saúde, ao acesso à economia. Essa pessoa, ela tem o direito ali de ter, né, uma documentação. Então, entra, né, dentro da questão do subdesenvolvimento que a gente vê no nosso país, passando por essas questões socioeconômicas fragilizadas. São pessoas que, se não tiver uma política pública, um olhar, né, trabalhando em cima, eles vão cada vez mais estar sujeitos a adquirir, né, doenças e questões que ligam não só à fase adulta, mas à infância também. Tem uma preocupação, né, a gente deve pensar nessa primeira infância, crianças vulneráveis, né, crescendo sem uma educação adequada, básica, sujeitas, né, a pequenas enfermidades que ao longo da vida vai deixar ela como um adulto fragilizado. No combate a comorbidades que a gente vê ações aí, né, para hipertensão, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, quanta vulnerabilidade, né, da criança no desenvolvimento dela como um ser humano, na faixa etária da primeira infância, a evolução dela da infância para a adolescência. E, se não cuidado, ela se transforma num adulto vulnerável a situações que levam a transtornos mentais, por exemplo. Eu acho E Sim, que dentro de sim. toda essa questão, eu passo aí para as colegas trazerem, né, um pouco mais sobre, as diversas áreas do subdesenvolvimento, envolvendo aí várias faixas etárias. pegando o seu gancho, Cássia, eu acho que para além de toda essa questão, né, do subdesenvolvimento da forma mais prática, assim, né, de vida, de acesso mesmo, a gente tem também o subdesenvolvimento humano pelos meios de expressão, né, pela capacidade de fala, pela exclusão de circulação de sentido, que a gente tem muitas pessoas que vêm falando sobre isso nos últimos 30 anos, da condição de silenciamento dessas pessoas à margem da intelectualidade, né, da academia. Como se eles. Eu gosto muito da Spivak, a gente estava falando sobre isso aqui antes de entrar, sobre assim, o lugar de fala, né? Quem tem lugar de fala maior do que a pessoa que vive essa exclusão, né? E como a Sim, gente, dentro da academia, às vezes se coloca nesse lugar de falar sobre o outro, pelo outro, no lugar do outro, sendo que ele sabe as maiores dores de ser o que é e da exclusão e da vivência dele. Então, assim, é uma censura simbólica, né? Desse lugar de ser, de existir. Nós quatro, como mulheres, vivemos isso em determinado grau pela nossa condição de gênero. A mulher cis sofre isso em algum lugar, mas assim, é, a gente vê isso muito mais abrangente dentro de conteúdos epistemologias do Sul, da questão cultural, religiosa, né? E como isso se desenvolve na questão da comunicação social de forma muito forte, se a gente não tem o cuidado de olhar o outro, né? E então isso vai para uma questão psicológica associada, eu acho que é indissociável nesse caso, dessa comunicação da linguagem, do silenciamento do outro quando a gente acha que pode falar pelo outro que o outro vive, e não a gente. O que vocês acham, Nathalie, Mariana? Eu fico pensando assim, né, que este termo eu sempre me apego às palavras, eu sempre fico na minha cabeça fazendo uma ampliação simbólica a partir das palavras.
subdesenvolvimento. Então, veja, todas as ciências, toda a interdisciplinaridade que está aparecendo aqui no programa e na vida, é sempre numa tentativa de descobrir como que nós, quanto pessoas, podemos alcançar o máximo do nosso potencial. O que que são todas as coisas que eu posso e que eu deveria fazer, para chegar nesse estado de plenitude, né, de uma inteireza, para talvez, quem sabe, chegar naquilo que nós almejamos e chamamos de felicidade. Mas nós estamos discutindo aqui, então, o subdesenvolvimento. É quando algo vai ocorrer que o indivíduo não vai conseguir se desenvolver, seja lá como a Cássia trouxe nos primórdios da vida, seja porque eu não estou me alimentando direito, seja porque eu vivo sentimentos constantes de medo, de violência, ou seja ainda que de repente eu até tenho uma vida razoavelmente favorável, mas não consigo falar, não consigo me ver identificado, eu não consigo pertencer, porque a cultura, por exemplo, os veículos midiáticos não mostram a minha realidade, não mostram a minha voz, né? Então, basicamente isso. Eu particularmente gosto muito, né? Lá no mestrado eu estudei bastante a comunicação para o desenvolvimento social e eu particularmente gosto muito do Jesus Martim Barbeiro, porque ele traz essa ideia do quanto que a cultura e os meios de comunicação têm que contribuir para uma mudança social. Mas antes disso, vai contribuir para uma mudança social, porque talvez faça um agendamento, né? Aluga o triplex na cabeça dos indivíduos para que a gente comece a pressionar o poder público para mudar as políticas públicas. Mas a questão assim, eu vou até antes disso. A gente precisa usar tudo que der, a comunicação, a enfermagem, a psicologia, todos os saberes para mudar o imaginário humano, porque a gente precisa mudar tantas ideias, né, as tais das crenças limitantes, para que a gente possa nós mesmos nos desenvolver o tanto quanto for possível. O que que você acha, Mari? E como esse subdesenvolvimento, né, ele atinge várias camadas, né? Como que eu faço para que essa potência, né, essa máxima potência seja despertada, se eu não consigo nem ao menos me relacionar com esse indivíduo que tá numa inércia, que está numa falta de autoestima e que não enxergou nem a si próprio, né? Como que eu atinjo e faço com que essa semente possa brotar? E nessa era, né, de redes sociais, em que muita gente tem acesso à internet, mesmo até em subdesenvolvimento, o que está sendo levado de material para esse indivíduo é um material totalmente incoerente com a própria realidade e que depõe até contra, porque quando ele tem acesso 24 horas ao conteúdo do jogador de futebol que é bem sucedido e que conseguiu sair de uma realidade e foi para outra, quando ele olha para as bets e acha que aquilo é um futuro possível para ele, né? E agora a gente vê tantos jovens dizendo que não é necessário estudar, porque você tem todo um mercado de trabalho fácil no digital, né? E menosprezando a educação, o que está sendo comunicado para esse indivíduo, né? Que forma esse, como você falou, Nathalie, esse resgate ao simbólico e ao imaginário, como que ele está sendo traduzido? É, eu acho que até o governo, né, longe aqui dizendo se ele está certo ou se ele está errado, eu não sei se vocês estão acompanhando na página do Gov, do Instagram, eles estão até retomando uma forma de comunicar para o cidadão. Então, eles estão usando memes, estão usando ilustrações. Agora, a respeito da taxação, eles estão fazendo chá revelação de classe social. Então, eles estão tentando, né, adequar a linguagem e a comunicação para ver como que eles podem sensibilizar essa, essa, essa parcela da população. Mas aí eu chego até mais, né, Cássia, quando você fala de moradores de rua, o morador de rua não tem internet. O morador de rua, ele não consegue também nem dialogar, às vezes,
né? E aí, puxando um pouco da sardinha para nossa área, será que é a arte? Será que é como que a gente chega nesse indivíduo, né? Como que a gente comunica que talvez sair da rua seja a melhor solução, né? Porque muitos também não querem ir para o abrigo. Então, como que você vê isso, Cássia, assim, na área da saúde? Como que vocês buscam chegar a, né, estar mais em contato com esse tipo de subdesenvolvimento? Então, o subdesenvolvimento ele é polêmico, né? E é algo que tem que ser assim diariamente discutido. É bem bacana quando a gente traz essa interdisciplinaridade para a gente discutir sobre a temática, né? E foi um exemplo sobre as pessoas em situação de rua, mas que se cabe a outros, né? Que não estão ali dentro daquele contexto social, né? O socioeconômico adequado. Essa população, por exemplo, conforme você mesma disse, na maioria dos casos, elas não vão ter esse acesso, né? A grande maioria é feito o contato por busca ativa. O trabalho tem que ser assim de ir para os locais onde possivelmente se encontram essas pessoas, né, nesse subdesenvolvimento humano, nessa categoria de precariedade, né, sem o básico, por exemplo, da moradia. Então, onde seriam locais que se encontram essas pessoas? Pontes, né, avenidas, locais assim abandonados, e é feito o contato com eles através da buscativa mesmo, não tem uma outra forma a não ser desse jeito, né? Alguns eles perambulam, conforme você disse, eles às vezes não aceitam, né, o abrigo ali, porque eles veem como a rua, né, como um processo de liberdade. Eles preferem ter essa liberdade de ir e vir, de fazer da forma como eles querem. Muitos deles estão sobre, né, um problema ligado à ansiedade, à depressão, quadros que levaram àquela situação, né, de desilusão. E o desemprego é uma das causas que muitas vezes leva essa pessoa a chegar nessa condição. Por não ter ali como se sustentar, né, ele vira um pedinte, né? Então, ele começa a ir para locais de acesso onde ele sabe ali que ele pode ter contato com pessoas que vá ajudá-lo de alguma forma. Mas vem dentro dessa questão do subdesenvolvimento a ferramenta ali analítica, vamos dizer, do julgamento, né? Quantas vezes essas pessoas tentam aproximar e há um preconceito por estar num subdesenvolvimento. Então, a gente, analisando, observando, a gente tem esse preconceito de já fazer esse julgamento assim. Ele não é de uma classe da mesma que a minha. E se vê, às vezes, com risco de uma violência. E, na verdade, às vezes a pessoa ela não vai te abordar para te assaltar. Ela vai te abordar para pedir uma ajuda, que seja de alimento, que seja dinheiro. E muitas vezes a gente tem esse bloqueio, né, social do enfrentamento de enxergar o outro como um ser que está ali num socioeconômico diferente, né, num subdesenvolvimento ali que a gente precisa trabalhar para trazer para o nosso lado, né? Acionar a equipe que possa trazer uma melhoria e não ter esse julgamento de falar, não, não é igual a mim. A gente, enquanto ser humano, né, nós devemos trabalhar esse básico interno nosso também do acolher, né, do ouvir. Muitas vezes essa pessoa, ela passou por um problema que a levou a chegar nessa condição e é afastada. Eu acho que Alguém mais? nós estamos falando aqui de diferentes maneiras de uma coisa, mas eu acho importante a gente dar o nome aos bois, né, como dizem. A gente está falando da colonização do pensamento, então eu já parto de um preconceito, né, de uma ideia preconcebida de que as pessoas que estão em subdesenvolvimento, ou que o outro, no geral, ele não tem um conhecimento, ele não tem uma sabedoria, ele não tem nada que vai agregar. Isso não é verdade, né?
todo indivíduo, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, mesmo essa pessoa que não participa da minha realidade ou que não concorda com os meus ideais e valores, ela ainda tem um ponto de vista que só vai me trazer mais conhecimento, que vai me trazer uma cultura mais rica, saberes, né? E sabedorias. Isso é uma coisa. E a outra coisa que nós temos falado muito é desse diálogo que foi interrompido. Então, para que eu entenda o que é esse outro, eu preciso estar aberto ao diálogo, né? Acho que a gente já entra também num preconceito, né? Não vou dialogar com essa pessoa porque não vai agregar nada. Acho que uma coisa meio que retroalimenta a outra. Mas no fim das contas, eu fico pensando também que a gente precisa, pensando em mim, pensando no meu futuro, pensando na minha felicidade, pensar que se enquanto no mundo continuar pessoas subdesenvolvidas, ou seja, sem alcançar o seu potencial, eu também sofro. Eu estou nesse mundo. Isso me contamina de diferentes maneiras, seja a gente destruindo o planeta, até por falta de entendimento sobre isso, seja esse empobrecimento da cultura que a gente está observando. Então, eu acho que a gente trabalhar em diferentes áreas para que as pessoas possam se desenvolver, no fim das contas, isso vai voltar para o planeta. Provavelmente vai voltar até para mim. O que que você acha, Bárbara? Eu acho que é isso. E hoje a gente vive um momento de aceleração depois da questão da cultura de massa, né? O Byung-Chul Han, ele vem trazendo essa questão do indivíduo, né? Na Sociedade do Cansaço, talvez seja o ensaio mais famoso dele, fala sobre isso e como a gente está se dissolvendo, né? Ao mesmo tempo que a gente se dissocia desses problemas externos sociais. É como se a gente fragmentasse e a gente não se relacionasse com o que está fora. Meu celular, o meio que eu me comunico com o mundo, né? É o jeito que eu vou me relacionar com o mundo. Eu não vou para fora real, né? Fazer essa comunicação na vivência, na experiência, na relação, né? A comunicação virou uma coisa muito personalizada, né? Eu vou procurar o que eu quero saber. Eu não vou para esse diálogo social. Então, tem um empobrecimento desse diálogo social muito grande da gente só olhar o que a gente vê na tela. Eu até brinco que dentro da clínica eu vejo o celular como uma comunicação assim muito egoísta do self, porque é só o que eu quero ver. E se você vai para um aplicativo com uma pessoa do lado, para o mesmo aplicativo, as informações vão ser diferentes. Eu vejo isso hoje no X, né, o antigo Twitter. Eu e meu marido, a gente tem bolhas completamente diferentes, porque as relações, os assuntos são diferentes. Então, assim, como me inteirar do mundo se eu tô separada do mundo? Então, assim, a gente acaba, né, contribuindo para o subdesenvolvimento quando a gente se coloca em bolhas e quando a gente não vai olhar o mundo, né, nos outros lugares. Então, eu acho importante a gente tentar fazer essa comunicação de forma mais abrangente e se colocando nesse lugar de tipo assim, eu sou um pedaço de um todo, né? Como é que tá isso? Como é que estão essas relações? O que que eu estou comunicando? O que que estão comunicando para mim? Como eu posso sair desse lugar, né, de conforto e fazer essa comunicação de forma mais plural? E eu acho que esse projeto da Metodista é muito interessante porque é isso. A gente, com a interdisciplinaridade, a gente vai saindo da bolha, né, dentro da academia e atingindo outros lugares que falam com a gente, se comunicam com a gente, mas se a gente está preso ali naquele sistema, a gente não vai conseguir acessar. Mariana? Para contextualizar, quando você traz sobre essa questão, o que que a gente observa muito atualmente, né? Existe o subdesenvolvimento e tem aquele que está acima, né?
na parte socioeconômica mais elevada e que cada vez mais quer progredir, quer mais, e às vezes não tem esse olhar para o que está com o menos, né? O necessitando de um básico. Eu fui abordada um dia num farol e eu estava com uma colega do meu lado no carro e ela ficou com medo. Ela falou assim: Nossa, não dá para acelerar o carro e passar o farol? Eu falei: Não, vamos parar. O sinal vai ficar vermelho, eu vou parar e ainda vou fazer mais. Eu vou prosear um pouquinho com a pessoa que está ali. Aí ela, você é doida. Eu abaixei o vidro do carro, né? Falei, boa noite, tudo bem? Aí ele foi e falou, tudo bem, tem alguma ajudinha aí? Aí eu falei para ele, hoje não tenho nada. Aí ele olhou assim para minha amiga e falou assim, ela é o que sua? Eu falei, minha amiga. Ele falou, então você tem uma amiga. Eu falei, ó. Aí ele falou assim, esse carro é seu? Eu falei, é meu. Então você tem mais alguma coisa, você tem um carro que é seu. Você está bem de saúde? Eu falei, estou. Ele falou, então você tem saúde, você tem trabalho. Não diga que você não tem nada. Gente, eu fui embora para casa com uma lição de vida de uma pessoa que até então está numa condição de subdesenvolvimento abaixo do meu, né, com uma condição limitada, mas que ele tem um pensamento que eu deveria, né, trazer para mim muito mais. E sabe quando a gente percebe assim que o que ele relata ali te dá como uma lição de vida, né? De que a gente tem que ter uma melhoria nesse olhar nosso, trabalhar sobre essa questão do outro, né? E agradecer mais, né? Em todos os sentidos do subdesenvolvimento, sempre trabalhar para ações, para caminhos que vai levar ali a melhorias mais concretas, mas a gente ser grato também. É, e é muito importante isso que você trouxe, Cássia, até para a gente fazer um ganchos finais, né, com essas nossas falas. Você teve, você teve a oportunidade de aprender isso, né, e de ficar impactada com essa fala, porque você se pôs em contato, né? Sim. Você se expôs. E eu acho que a nossa comunicação e a nossa relação com o outro, ela só consegue ser desenvolvida quando a gente se expõe e se põe em tensão, que nós junguianos adoramos tanto de falar, né? Essa tensão entre mundos, né? Essa diversidade. E eu acho que o exercício principal para nós hoje em dia, nessa era digital, é a materialidade. É a gente se expor desde a um jardim com a diversidade de flores, cheiros, texturas, cores e temperatura, né? Porque quando a gente está num escritório fechado, a gente só tem o friozinho do ar-condicionado, que está servindo aquilo ao nosso desejo, né? Porque a gente quer mais frio, porque está muito calor. E quando a gente está na materialidade, quando a gente se expõe ao mundo, o mundo não está ao nosso serviço, né? O mundo é o que é. E como as pessoas que se encontram nesse tipo de situação, a vida delas é o que é. E a gente tem que interagir, a gente tem que se expor a tudo isso. Então, eu acho que eu gostaria de deixar essa, né, terminando a minha fala aqui, a esse ponto de atenção. Eu acho que a comunicação é sinônimo de vida e a gente tem que estar exposto à vida para conseguir interagir, para conseguir enxergar e se comunicar melhor e talvez estimular, né, e proporcionar para que esse ser humano desabroche. Só assim a gente vai conseguir surtir algum efeito e ter algum propósito. É isso. Maravilhoso. E eu chamo a atenção de todos nós para que a gente pense também na diversidade, para que a gente possa, então, quem sabe, se permitir, né, se conhecer, para que possamos nos desenvolver o quanto for possível, mas também permitir, como todas nós dissemos, esse diálogo, para que as pessoas também possam existir e se desenvolver o tanto quanto for possível. Obrigada. Perfeito. Agradeço aqui, pessoal, esse bate-papo. Espero que seja
frutífero aí para quem está ouvindo. Comentem, compartilhem e falem sobre o que vocês acham sobre o tema e o desenvolvimento que a gente deu aqui. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada.